Sem dúvidas nenhuma, esse é um tipo de amassado que um iniciante no martelinho de ouro, ou até mesmo um profissional que tenha 20, 30 anos de experiência, se vacilar, o resultado não fica bom. Por outro lado, se você seguir as etapas e técnicas certas, cara, como você vai poder visualizar nesse passo a passo daqui para frente, você vai achar até que é simples demais, mas de fato não é. Canto de uma porta aonde a chapa acaba sendo dupla aqui. O que significa uma chapa dupla? São duas, basicamente é isso. Mas o que tem por trás de ser duas chapas? A possibilidade de cada vez menos entrar uma ferramenta aqui, ou muitas das vezes quando entra uma ferramenta tem que ser muito fina, o que acaba pela tensão do amassado marcando muita lata. Sempre quando você ouvir esse termo, o amassado pegou em chapa dupla, ou em 3 chapas, ou tem um reforço ali por baixo, são coisas que as pessoas falam, e estão certas quando falam, que complicam o processo de remoção do amassado. Nesse caso aqui, como eu prometi, vamos lá já dar sequência para você visualizar como descomplicar. Bom, a peça tá ainda no carro, a porta não foi removida, eu tenho uma boa visualização, por isso não há necessidade. O que você está visualizando é um amassado de risco, é por isso, reparem bem na lâmpada, que o sentido da lâmpada está totalmente posicionada aqui para a nossa visualização. Dessa maneira, com esse ângulo de visualização, eu consigo visualizar o risco que foi feito aqui na lata. E muitas das vezes as pessoas se preocupariam com essa pressão que está aqui um pouco mais para frente do amassado e deixariam para depois essa parte que talvez seja a principal, ou é a principal. Quando a gente começar a voltar esse canto, você já está percebendo aqui que ele está completamente desalinhado, de uma certa maneira eu já estou destravando o amassado nessa região aqui também. Então eu mato 2 coelhos numa cajadada só. Opa, hoje eu lembrei dessa frase. Quando eu distensiono aqui, eu trago essa pressão e automaticamente eu também libero um pouquinho aqui dessa chapa dupla para, se precisar depois, entrar com uma espátula, ou você poderia entrar com uma pádua aqui também, para dar um pequeno acabamento. Quer ver? Já aqueci a lata, ela ainda está quente. Separei aqui, ó, 2 ferramentas. Um martelo, e não vai ser utilizado para bater aqui na lata, e um toco de madeira com um formato de risco à ponta. Um martelo um pouco mais pesado, porque eu preciso desse peso. Esse daqui é um de 2 quilos, eu acho. Eu preciso de um pouco mais de pressão para dar umas leves batidas aqui nesse canto e fazer com que essa parte volte um pouco para fora. Se eu pegar o meu próprio martelinho, talvez eu não consiga ter essa pressão necessária para poder empurrar ele. Um pouco de calor. Reparem bem no amassado, mas ao mesmo tempo na pressão que está na frente. Coloco o toco de risco aqui. Encheu aqui o cartão de memória, a gravação foi interrompida, mas vamos lá, vou aquecer de novo. Com as leves batidas que eu já dei ali, acredito que você já começou a perceber que a lata deu uma pequena distensionada. Eu passei uma fita crepe aqui atrás para proteger um pouco da calafetação original da porta. Novamente, toco no sentido de risco. Olha para você ver como já voltou bem, que a fita pulou um pouquinho, e como já deu uma boa distensionada no amassado, ó. Toda aquela pressão que
estava mais evidente, ela já foi removida, mas ao mesmo tempo eu tenho pontos aqui que sim, são difíceis de serem resolvidos. Mas vamos continuar. O que eu faço depois de ter alinhado essa pressão? É como se fosse um processo decressivo. Tirei a pressão maior, o que eu parto agora? Para a próxima pressão maior, que nesse caso é essa daqui. Porque quando eu levanto essa região, coloco a lata aqui, basicamente na altura ideal dela, automaticamente também eu libero um pouco essas pressões do canto. Então vou ter que pegar ali uma ou duas ferramentas. Deixa eu pegar aqui uma espátula e duas espátulas. Espátula de borracheiro e uma dessa direita e esquerda. Vamos ver se essa daqui vai funcionar bem. Ó, a porta já está desmontada. Vou entrar com ela. E, opa, maravilha. Tá chegando muito bem no amassado. Eu vou ajustar para ter certeza que a visualização está bem encaixada. Peraí. Deixa eu ajustar a lâmpada. Ó, aqui para mim tá bom, mas eu acho que para você não. Então vamos ajustar. Opa! Sempre perca esse tempo aqui para poder ganhar tempo. Às vezes você acha que a visualização que você está tendo, ela está bem privilegiada, mas de fato não. Quando você vai movimentando, seja a lâmpada ou até mesmo o seu corpo, automaticamente você vai vendo uma melhora nessa visualização. Ó. Mesma coisa que acabou de acontecer aqui. Então, vou aquecer. Vou usar essa ferramenta, ela está chegando bem ali. Tô com um vestígio de fita aqui, mas eu vou usar ela completamente sem fita. Porque não adianta passar fita nessa ponta da ferramenta se eu quero que ela entre nesse canto aqui, ó. Então, imagina, se você deixa ela com fita, dificilmente ela vai entrar nesses pequenos cantos. Ferramenta sem fita. Vamos lá. Ó. Encontro o amassado. E olha como ele é um amassado de risco. Acho que está dando para você visualizar nitidamente aí. Preciso que foque um pouquinho mais. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Olha lá, como já está deixando aqui pequenos sinais desse processo que a gente está fazendo. Bora. Entro novamente com a ferramenta e uso muito do que eu mostrei na última aula. Que é esse movimento de não querer sair levantando o amassado. Você percebe que a ferramenta ela entra em contato com o amassado e com pequenos movimentos, né? Pequenos movimentos de alavancagem, eu venho trazendo ali todo o risco dele, ó. Deixa eu tentar dar o máximo de foco que possível. Espera. Aí. Acho que agora focou. Vamos lá. Mais uma vez.
eu consigo, eu estava querendo trazer até um pouquinho mais pro canto aqui, ó, para esse. É por isso que não adiantaria colocar a fita ali, ó. Aqui você tem que controlar muito bem esse processo de sensibilidade. Já deu para ver que levantou até que bem. Mas agora eu quero tirar um pouco mais a pressão desse canto. Deixa eu ver se eu trazer, ó, se eu trouxer a lâmpada um pouquinho para cá, você vai visualizar. Bem aqui, ó, dá para perceber que está um pouquinho pressionado. Eu usei um toco um pouco grosso a ponta. Agora eu quero diminuir a ponta desse toco, pegando uma um pouco mais fina. Olha a diferença de uma para outra, para poder bater nesse canto. E ao mesmo tempo, eu não vou bater com um martelo muito pesado. Eu vou pegar o meu próprio martelinho para também poder ter um controle melhor aqui das batidas. Vou aquecer. Que você precisa ficar atento a 2 pontos. Muitas das vezes você vai bater nessa quina aqui, né? Mais nessa ponta com o toco, ó, bem na ponta. E outras das vezes você vai entrar mais com o toco para ele pegar essa região aqui, onde ela acaba sendo um pouco mais colada com a porta. Vou movimentar, olha lá, ali, ó, bem nesse ponto, que é o que eu quero que faça, que aconteça agora, né? Vamos lá. Ó. Acho que deu para você perceber como essa parte deu uma boa distensionada. A gente chegar um pouquinho mais perto. Vamos ver. Olha lá. Era justamente aqui, mais ou menos nessa região, que eu queria que isso acontecesse. Agora eu vou pegar o meu martelinho. Vamos voltar. Quero começar a dar umas leves corrigidas aqui. Você está vendo que o som das batidas, ele é completamente seco. Como se tivesse um taço aqui atrás, né? E eu ainda posso ampliar isso usando isso daqui de taço, ó. Colocando aqui para que a batida fique máximo possível concentrada no ponto que eu quero. Olha para você ver, são passos extremamente simples que foram dados até agora, mas que já vão modificando todo o desenho ali da lata. E ao mesmo tempo não estão marcando aqui a lata, né? Então vou lá, mais uma vez agora, aquecer. Quero pegar um pouco mais fino, bater aqui na quina agora. Agora sim.
sentir ele voltando. O que eu vou utilizar agora, depois de ter distensionado aqui, é um pino. Com o pino, quase como se fosse uma agulha, consigo pegar justamente aqui no ponto que eu quero. Agora eu quero dar mais uma melhorada naquela granulação. Ó, você consegue visualizar ali. Acho que aqui vai dar para pegar bem. Vou abaixar um pouquinho os pontos que ficaram altos. Pegar a mesma alavanca. Provavelmente eu não vou usar outra ferramenta. Vamos ver se isso vai acontecer. Ó. Consigo entrar bem agora aqui nesse canto. Acabamentinho melhor aqui para poder virar a lâmpada. Esse amassado ele não vai ser 100% finalizado dessa maneira. Tem uma grande sacada para poder concluí-lo. Melhorei novamente. Excelente. Esse era o ponto que eu queria chegar. Dá para perceber que existem bastante pontos de granulação aqui ainda, mas olha lá, como toda aquela pressão que estava um pouco aqui, ó, ela foi completamente removida. E como a gente faz para dar acabamento nesses pontos? Bora lá. Primeiro passo vai ser corrigir a lâmpada. Ela ficou esse tempo todo no sentido do amassado e essa é uma das regras para se fazer a remoção de um amassado de risco. Ó, olha agora, mudei completamente a lâmpada e assim eu vou fazer no meu posicionamento. Ele também vai precisar ser corrigido. Esse aqui vai ficar legal. Acho que vai precisar abaixar mais ainda. Cadê? Precisar corrigir mais. Sem problemas. É a etapa que a gente precisa demorar mesmo. Ó, ajustei a lâmpada aqui. Olha lá. Abaixar mais um pouco. Abaixar. Acho que aqui vai estar bom. Olha lá.
Aí, garoto. Esses são os pontos que a gente precisa tomar bastante cuidado. Vamos começar por esse de cima. Como você consegue visualizar? São pontos em que não importa quanto tempo você tenha dentro da profissão, se você vacilar, você vai acabar marcando a lata. Pelo fato de eu já ter pegado o toco aqui de madeira, já ter dado umas batidas aqui, provavelmente eu não tenha tanta resistência nesse ponto. Vamos ver se é isso mesmo. E a melhor ferramenta para poder abaixar, sem dúvidas nenhuma, na minha opinião, é o pininho. Não tente abaixar esse ponto numa única batida. Deixa eu ver se eu trouxe a lâmpada um pouquinho para frente. Olha lá, aqui. Ficou melhor. Olha como são uma sequência de movimentos. Você está batendo, ele está marcando. Cara, pegue o toco, e dê leves batidas em toda aquela região. Dessa maneira, você consegue tirar um pouco a pressão para você ver. Nessa segunda passada, ele está reagindo bem melhor. Posso corrigir aqui um pouquinho também. Pegando aqui um pouquinho essa parte de baixo. São várias passadas, ó. Percebe que eu venho subindo. E descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. A maneira mais rápida de fazer esses pontos é marcando o menos possível. Ó, vamos movimentar a nossa visualização. Opa, deixa eu só abaixar mais um pouquinho. Para que você consiga acompanhar bem. Ó. Olha lá. Como ele tá se encaixando. Ó. Um pouquinho para frente, tem esse leve. Para baixo.
E essa é uma região que está fadada a fazer pequenas marcações mesmo. Esperar a boa vontade dela de focar. Ó, como eu estava dizendo, pequenas marcações acabam acontecendo ali, ó, você está conseguindo observar. Só que estão dentro do limite de simplesmente dar uma leve lixada. Ó, posso pegar mais um pouquinho aqui para frente. É aqui que eu disse que basicamente existem duas estratégias. Ó. Você está vendo que eu estou tentando abaixar esse ponto e ele está um pouquinho alto. Eu posso pegar o toco e bater aqui. E muitas das vezes, o que eu também posso fazer é pegar uma espátula, ó, como essa. Deixa eu só voltar um pouquinho. Você consegue visualizar uma espátula. Entrar lá por trás, dando, ó, umas pequenas levantadinhas aqui nessa região. Às vezes eu posso até empurrar ela, tá vendo? Como ergueu um pouquinho para frente. Dessa maneira você faz com que um pouco para frente do ponto que você está querendo abaixar aqui levante e um pouco para trás também levante. Assim você consegue aliviar essa tensão que está nesse ponto e bater, seja com o pino ou até mesmo com o martelo. Muitas das vezes, usar essa estratégia quando está marcando, deixa eu voltar aqui, quando está marcando muito aqui a lata, é o que vai fazer com que você consiga dar um acabamento aqui perfeito. Concluir um trabalho como esse, né, simplesmente controlando essas pressões. Porque de resto, é só sair levantando, cara. Pegando a mesma ferramenta que eu estava utilizando aqui, ó. Vai ser a ferramenta que vai chegar essas granulaçõezinhas aqui da frente. Ela também, ó, chega legal para pegar um pouquinho aqui do canto. Seja aqui de cima, aqui de baixo. E dá sequência no trabalho. Mas guarde muito bem essas etapas. Primeiro, você começa distensionando a pressão maior do amassado. Uma lâmpada extremamente... quase que uma regra, a lâmpada tem que estar posicionada no sentido do risco. Você tira o máximo daquela pressão, batendo e empurrando aqui, né? Trazendo a chapa dupla para o desenho. Automaticamente você já começa aliviando um pouco dessa pressão. Está muito difícil de abaixar aquele canto, ou está marcando. Isso significa, ó, que você ainda precisa dar uma leve distensionada no ponto onde há necessidade. Tá ruim de levantar porque a lata está colada. Bata um pouquinho para frente dele com um toco. Pega uma espátula ou qualquer tipo de ferramenta mais fina, entre lá e dê pequenas pressões aqui, empurrando ela, para descolar também um pouco dessa tensão. Dessa maneira você consegue ir abaixando. E nunca queira ir com muita sede no pote nessa região. Sempre vá controlando, cara, pequenas batidinhas, dando essas passadas, pegando aqui da região de cima, levando até a região de baixo, pegando da região de cima, levando até a região de baixo. Entenda que as pequenas marquinhas fazem parte do processo.
elas vão ficar, vai ser quase impossível você não deixar pequenas marquinhas como essa, mas para elas existem um limite. Você também não pode ultrapassar esse limite e marcar demais o verniz, que depois, na estratégia de dar uma leve lixada, não vai ser removido. O resto é só repetir esses processos e continuar para chegar nesse resultado. Continuei aqui repetindo os processos, ó, chegando um pouquinho mais perto, você consegue visualizar que todas as pequenas marcas, opa, vamos esperar focar o máximo possível, aí, que todas as pequenas marcas, elas estão ali, mas estão completamente dentro do limite. Olha lá, você consegue visualizar que as marcas deixadas pelo pino, elas estão aqui, ó, agora sim, bem evidente, mas serão facilmente removidas usando basicamente a estratégia que já deve estar passando pela sua cabeça, que é nada mais, nada menos do que pegar uma simples lixa. Nesse caso, eu estou usando uma lixa 2000, ela não é tão grossa, mas também não é fina, uma lixa intermediária, para poder colocar um pouquinho mais de pressão nessa região. Você está batendo aqui, meio que se perdeu, se está alto, se está baixo, cara, pare esse processo e faça isso. Muitas das vezes, simplesmente lixando, você vai conseguir não só finalizar o trabalho, que eu espero que aqui seja o caso, ou muitas das vezes você vai acabar revelando ali um pequeno ponto ou outro que você precisa corrigir. Ó, vamos dar uma boa olhada. Quero que foque o máximo possível para que você visualize ali, ó, as pequenas marcas. Agora sim, elas estão bem evidentes desde ali da região de cima, desde essa parte aqui onde elas começam até mais ou menos aqui, aonde, ó, mais ou menos aqui, aonde elas estão finalizando. Vamos ver se a gente consegue pegar ali a região de baixo também, ó. Tá vendo? Algumas áreas acabaram ficando um pouco menos marcada pela tensão do amassado, outras áreas um pouco mais sofreram um pouco mais. Vamos deixar o foco principalmente aqui. Então vamos lá. Vou pegar aqui, molhar a lixa. Uma pequena pressãozinha. Eu venho sentindo e visualizando com a lâmpada a quantidade de material que está sendo removido. Não carque muito a lixa nesse caso, porque muitas das vezes você vai precisar corrigir, por exemplo. Se é um amassado que estava muito tensionado, após ter lixado, ele não vai ser finalizado. Você vai precisar corrigir ali um ponto ou outro. O que isso significa? Você vai precisar bater com o pino. Ó. Já dá para ver que as marquinhas parecem que sumiram muito bem. Vou pegar uma massinha aqui de polir e vamos lá. Ó. Passar uma massinha aqui. Peguei demais. Sem problemas. Estopa. Nesse caso aqui com a mão mesmo. Ó, já dá para visualizar. Que maravilha. Boa parte das marcas
foram eliminadas nesse processo. Mais uma vez, pulinho um pouquinho. Vamos ver, a gente já consegue dar uma checada aqui no resultado. Ó. Olha só para você ver como as marcas foram completamente removidas. Olha lá. Acho que se eu colocar até meu martelo para focar bem, vamos ver se ele vai ajudar. Vamos lá. Ó. O amassado estava bem nessa região. As pequenas marquinhas estavam por toda essa parte. Olha como elas não existem mais, ó. É dessa maneira que você consegue eliminá-las. Muitas das vezes você vai sentir que precisa, às vezes, levantar um pouquinho. Nesse caso, cara, tá um pouquinho alto aqui, ó, essa região. Eu posso até, em vez de pegar o pino, pegar o martelo, ele não marca nada aqui. Simplesmente e dando essas batidas, ó. Você consegue visualizar? Talvez aqui nessa parte de cima precisa dar mais uma batidinha. E ao mesmo tempo, você precisa corrigir no sentido que a gente começou. Vamos visualizar nesse sentido se tudo foi conectado. Olha lá. Como também foi conectado todas as granulações e principalmente as ondulações. Agora é dar uma leve mesmo corrigida naquele ponto, para aí sim poder te mostrar 100% do trabalho finalizado.